E começa agora Cultura e Design. Na minissérie Liberdade, Arquitetura e Design, realizada em Minas Gerais. Se a gente for pensar na Tetro, não dá para explicar a Tetro sem entender o contexto que a Tetro está inserida, né? Nós três somos mineiros, a gente vive em Belo Horizonte. E Minas Gerais, assim, a gente está cercado de morros, a gente está bem próximo aqui de Belo Horizonte, bem próximo de algumas cidades barrocas. E eu acredito que a Tetro não seria a mesma se tivesse em outro lugar. Minas é o estado das curvas, dos morros, né, os mares de morros, das árvores do cerrado, tortuosos, dos rios que percorrem as planícies, né, com suas curvas, das obras do Niemeyer, né, que a gente vê na Pampulha, que exploram tanto as curvas. Então, eu acho que o nosso olhar ele está muito mais treinado, habituado à curva do que à reta. Eu acho que o barroco ele é muito familiar a nós mineiros. Não é algo que a gente aprende na escola, é algo que com que a gente convive desde que a gente nasce, por nossas cidades históricas. Então, é muito natural a nós assimilarmos as formas que existem no barroco no nosso imaginário. E isso se reflete no projeto, eu acredito que por uma certa liberdade que nós procuramos no traçado, nas curvas. E é claro que a influência nossa começa ali e passa no colonialismo também, tem elementos disso. Passa muito pelo modernismo mineiro que começou com Niemeyer na Pampulha, que é influenciado pelo barroco também, e enfim combina numa influência de arte contemporânea, que a gente vê em Inhotim em algumas obras, por exemplo, que também é influenciado pelo barroco. Então o barroco eu acho que é a raiz de tudo, e como a gente vive aqui, a gente vive o barroco muito intensamente, isso está enraizado na nossa mente, na nossa forma de trabalhar. Isso se expressa no projeto numa busca pelo complexo. Parece que o simples e o reto não nos satisfaz. Então, nós buscamos explorar formas um pouco mais complexas, curvas, ângulos, que, no meu entendimento, elas conversam mais com as necessidades do ser humano, da vida, das complexidades da vida do ser humano, e também conversam mais com as formas da natureza, do que a natureza pede para nós como arquitetos. Cada lugar da Terra é muito específico. Cada lugar tem o seu clima, tem a sua vegetação, tem o seu céu, tem o vento, tem o frio, o calor, muito específico de cada área. E as pessoas que a gente estava produzindo nossa arquitetura também sempre com identidades muito fortes. Então, uma certa hora a gente percebeu que a junção disso, assim, lugares muito específicos com pessoas muito específicas, você não consegue dar uma resposta padrão para atender bem a isso tudo. A resposta tem que ser específica. Então, de certa forma, a gente viu que cada pedaço do mundo precisa de uma arquitetura específica só para ali, só para aquela história, só para aquelas pessoas, só para aquele lugar. A gente na Tetro, o que a gente busca é fugir da assinatura. A gente não quer ter uma linguagem única, a gente quer cada vez mais experimentar, cada vez mais ter um novo tipo de linguagem, um novo tipo de projeto. E a gente quer cada vez mais eliminar todos os nossos preconceitos estéticos. Então, para a gente, assim, é muito importante a gente ter um processo que vá cada vez mais instigar a nossa criatividade. Característica criativa nossa aqui é não ter regras. Então, a gente não cria uma receita de bolo para nada, assim, sempre vamos ter que fazer tal coisa e tal, passo a passo. Cada caso que a gente projeta vai ser uma coisa nova.
nós procuramos sempre inspiração no lugar e na família, no usuário. E esse processo, nós tentamos cada vez mais linká-lo à arte, então experimentar com diversos tipos de expressões artísticas. Pintura, música, escultura, isso tudo serve como catalisadores do processo criativo. Podem ser processos que aparentemente não vão levar a lugar nenhum, e muitas vezes realmente não levam, mas outros, eles geram aquela faísca de onde vai surgir a ideia. A gente volta para o escritório, a gente sempre faz uma maquete do terreno, e com isso a gente consegue iniciar o projeto não trabalhando em cima de uma planta 2D, mas a gente já inicia o nosso trabalho sobre uma maquete. Isso dá para a gente uma riqueza de informação muito grande, porque a gente consegue enxergar a relação entre os vazios. Então, quando a gente encontra um terreno que já aconteceu várias vezes em vários projetos com uma natureza tão exuberante, é muito importante para nós preservar. Então, vários projetos da Tetro, eles partem dessa premissa da preservação, de tentar acomodar a casa àquela natureza sem retirar árvores. As formas das casas, elas se adequam à posição dessas pré-existências, e também a topografia, né, na tentativa de não interferir muito na topografia que a gente encontra naquele terreno. A gente parte de onde não construir, ao invés de partir de onde construir. É como se a gente invertesse a lógica, sabe? A gente entende que os vazios, eles são muito importantes. O que não é construído na arquitetura da Tetro é tão importante quanto o que é construído. E a gente acha que é muito importante dar um nome para o projeto, porque é como se a casa ganhasse uma alma. Cada casa conta uma história, e a partir do momento que você batiza a casa, dá um nome para ela ganha uma alma também, eu acho isso. Então, assim, algumas vezes a gente está no terreno e a gente vê um animal, assim, já aconteceu na casa Siriema, por exemplo, tinha uma siriema, ela atacou o Igor. A gente andando pelo terreno, querendo absorver as energias do lugar, os bichos foram em cima de mim, me expulsando literalmente. Eu tive que sair correndo, mas isso foi tudo uma experiência muito legal e muito mágica, que acabou inspirando a casa também, e isso foi parar no nome da casa. A gente não consegue projetar sem pão de queijo. Sim. Pão de queijo é como se fosse a base da nossa arquitetura. Ah, isso é bom demais, né? A gente vai comer um queijo canastra aí daqui a pouco. Café, principalmente. Eu acho que... Mas, ô John, você tá gravando? Tá gravando, hein? Ótimo, tá ficando incrível essa parte. E a vaca? Não, a vaca também faz parte do processo. Essa relação da casa com o nome, virou um assunto muito importante aqui na Tetro, que não era no começo, mas a gente percebeu que dar um nome ajuda a conceituar melhor, a criar uma identidade única para a casa. E no caso da Casa Olha Vaca, a gente foi um terreno muito incrível aqui perto, no topo de um morro, no topo de uma montanha, e no morro seguinte era uma fazenda com várias vaquinhas passando, e a gente ficava escutando as vacas, tipo uma mini Suíça. Então aquilo inspirou a gente imediatamente, a gente deu esse nome de Casa Olha Vaca, porque afinal de contas ele vai ficar ali olhando as vaquinhas o tempo todo a partir dali. E no dia da apresentação do projeto eu queria trazer uma vaca aqui dentro do escritório, não deixaram. Eu cheguei a ligar para um sítio pedindo uma vaca emprestada, mas aí depois a ideia foi abortada. O nosso processo a gente trabalha fazendo piada, né? A gente é divertido o tempo todo. Então, assim, a gente, por mais que a gente fale de coisas sérias, que a gente realmente acredita, a gente tem uma certa leveza no nosso processo aqui. Às vezes eu tenho as ideias mais malucas assim, mas ainda bem que tem pessoas sensatas aqui no escritório também.